Olá, como vão vocês? Tudo bem? Estamos aí iniciando o mês de junho, dia 1º de junho. Vamos ver quais as mensagens que as plantas têm para nós. Estamos aqui com as cartas do tarô fitoenergético, com as plantinhas para nos trazer as mensagens para esse mês de junho, que começa dia 1º de junho. Então vamos tirar 3 cartinhas, vamos tirar uma aqui, não vou espalhando as cartas aqui na mesa para pegar uma que me seja intuitiva aqui, sem selecionar. Mais uma cartinha. E vamos mais uma cartinha. Então são 118 plantas que constam aqui, são 118 cartas e cada planta com uma mensagem desse campo energético, a fitoenergia das plantas. Vamos ver então quais são as plantas que nos acompanham essa semana, que vão nos acompanhar. Temos aqui a arnica. A arnica, que nos fala: desobstrua seus canais energéticos, estimulando a circulação sanguínea e a imunidade. Temos aqui a segunda, alcaçuz. E o alcaçuz nos fala: estimule sua capacidade para adquirir novos aprendizados. E temos aqui manjerona. A manjerona: saiba lidar com as diferenças, respeite a opinião dos outros. Então, temos a arnica, que fala dos nossos canais energéticos. Como que está? Está fluindo bem esse campo energético, os nossos canais energéticos, ou está obstruído por alguma questão emocional, mental, alguma disfunção que possa estar afetando? Aqui no caso ele fala da estimular a circulação sanguínea e a imunidade. Então, como que nós estamos atentando, realizando essa limpeza do nosso fluxo energético? Nós sabemos que os nossos canais, né, os nossos fluidos energéticos, eles estão circulando tanto no campo emocional, no campo mental e no campo físico, e isso vai afetar sim a nossa circulação sanguínea, nosso sangue, que vai levar essa nutrição para as nossas células. Então, a nossa imunidade vai depender muito desse fluxo desbloqueado, desse fluxo harmonioso que nós produzimos, né? Porque na verdade nós que temos que estabelecer um campo fluido, uma energia fluida e harmoniosa, e nisso em todos os níveis, não é? Somos nós, é esse alimento nutricional tanto para nossas células quanto para o nosso campo emocional e mental. Então a arnica vem falar desses canais energéticos e ela vem para desobstruir isso. Então, o que nós precisamos botar para fora, limpar energeticamente o nosso campo. E o alcaçuz, ele tem uma capacidade formidável de estimular isso, né? Então, ele vai estimular essa limpeza. E quanto mais nós limpamos, mais nos abrimos para novos aprendizados. Quanto mais nós nos desapegamos das coisas que estão truncadas, né, estão bloqueando a nossa energia para a vida, mas nós nos abrimos para o novo, mas nós temos condições de assimilar coisas novas que, quando eu falo de aprendizados,
falo também dessa questão da nutrição, essa nutrição no nível mental, emocional e físico, né? Então não é só um alimento físico para as nossas células, nós também temos esse aprendizado de como perceber as coisas de uma maneira diferente, qual é a compreensão de uma situação, um outro olhar, né? Muitas vezes nós temos um olhar fixo para alguma coisa, uma compreensão para determinada situação que pode nos deixar bloqueados naquilo. Se eu percebo que existe algo que não me faz bem, então aquilo eu fico remoendo aquilo em mim, né? Então qual é, ou com relação a outra pessoa, né? Alguma mágoa, algum sentimento e tal com relação a outra pessoa, eu fico remoendo aquilo dentro de mim. Então é esse o alimento que eu carrego para os meus canais energéticos e para as minhas células no campo físico também. Então, como que eu posso fazer essa limpeza, né? Então não vou ficar remoendo essas coisas que não fazem bem para mim, não fazem bem para ninguém e vai me obstruindo os canais energéticos, obstruindo o fluxo energético harmonioso do meu campo. E então o Alcaçuz, ele trabalha justamente essa estimulação, né? Então, com a limpeza que se faz desses canais, eu me abro para uma nova percepção. Então, como que eu posso olhar determinada situação que me chateia, que me angustia? Então, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com uma situação de sofrimento, uma situação de perda? Qual é o aprendizado que eu trago para a minha vida? E que me faz receber essa condição de sofrimento como um aprendizado que vai me fazer evoluir, que vai me tornar uma pessoa mais forte, né, para a vida, porque na vida nós vemos que não tem muitas coisas que são difíceis realmente de resolvermos, de solucionarmos, de superarmos, né? Mas nós temos condições de fazê-lo. Então, depende muito desse olhar, né? Então, o que eu quero trazer como nutrição para mim, para a minha vida, como aprendizado, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo uma perda. Todas essas situações elas podem trazer aprendizados. Então, será que eu estou conseguindo olhar para isso dessa forma? Ou eu fico só nas lamentações e só olhando o lado negativo da perda, né? Então, temos essa situação dos novos aprendizados, não é? E aí a manjerona que vai falar, né? Saiba lidar com as diferenças, respeite a opinião dos outros, porque estabelecer relações harmoniosas nem sempre é fácil, porque eu posso pensar de uma maneira bem diferente da outra pessoa, eu posso ter uma percepção de realidade, de vida bem diferente de outra pessoa, mas como que eu posso conviver com uma pessoa ou que tem com tantas divergências, não é? Então, eu posso me colocar com um olhar diferente, tentando entender o que a outra pessoa expressa, né? Isso não quer dizer que eu vou concordar com o que a outra pessoa diz, mas eu posso tentar entender que processo é esse
que ela traz de compreensão de mundo, de compreensão de realidade. E quando eu me coloco nessa condição de tentar entender o que a outra pessoa, como a outra pessoa se expressa, ou como que ela vê o mundo, eu também me coloco nessa condição de aprendiz. Não estou olhando só para a minha condição de saber, eu me coloco também com essa escuta e para entender, compreender qual é esse processo de fala ou de expressão que essa outra pessoa manifesta. Então, quando eu me coloco nessa condição de escuta e compreensão, eu estou me abrindo para algo novo que possa surgir e mudar talvez um pouco da minha opinião a respeito. Ou, se não, se eu permaneço na minha condição, na minha compreensão, não é a mesma do outro, eu respeito a compreensão, compreendo e respeito a outra pessoa no seu entendimento de vida, na sua percepção de realidade. Mas então aqui a gente fala muito da questão do respeito. Então, respeito é algo que temos que ter pelos outros, porque as diferenças existem. Nós somos indivíduos que convivem num mesmo espaço, ou mesmo agora com a internet, nós estamos falando, muitas das coisas que eu posso estar falando aqui, vocês aí podem estar discordando, mas o fato de ouvir o que o outro tem para falar e colocar as reflexões num campo, num nível de reflexão e parar e refletir o que faz sentido, o que não faz sentido, né? São nessas diferenças que surgem os aprendizados. Então, as diferenças, quando nós sabemos lidar com elas, elas nos trazem muito aprendizados. Então, nós precisamos ter respeito para com a opinião dos outros. É isso que a Mangerona fala. Então, qual é a trajetória aqui das mensagens das cartinhas de hoje? Né? Nós precisamos desobstruir os nossos canais energéticos e trazer uma estimulação física, né? A nível circulação sanguínea, aqui ele fala, e imunidade, então é algo mais corporal mesmo, físico, e que vai trazer novos aprendizados, porque quando nós limpamos os canais energéticos, nós nos abrimos, ficamos mais, os estímulos chegam para novos aprendizados, né? E esses aprendizados, eles são o quê? São coisas que nós desconhecemos ou opiniões divergentes das nossas. Então, como que nós podemos ouvir, escutar e acolher essas diferenças, respeitando, se não discordando, se discordarmos, né, dessa nova opinião, nós promover essa escuta, fazer uma reflexão, faz sentido, não faz sentido para mim, né? E respeitar a opinião dos outros e ao respeitar, então, eu vou estar absorvendo um conhecimento que pode me ser útil, que vai me fazer crescer, e também vou estar valorizando a outra pessoa, respeitando a outra pessoa com uma opinião que tem uma opinião divergente da minha. E isso vai trazer uma convivência harmoniosa nas relações que eu estabeleço. Então, me parece que essa questão das relações vão estar bem forte, talvez, ao longo dessa semana, que seria interessante a gente olhar com carinho, né, como que nós estamos nas nossas relações, né? Será que nós estamos respeitando as divergências?
com as outras pessoas, né? E vamos então fazer essa limpeza e vamos buscar dar essa abertura para um diálogo mais harmonioso e mais saudável para todos, ok? Então, essas são as mensagens das plantas essa semana, e caso vocês tenham outras sugestões de reflexões a serem feitas, pontuem aí, né? E que vamos nos falando. Uma linda semana para vocês, um bom início do mês de junho e nos vemos na semana que vem. Um grande beijo e até lá. Tchau!